Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós temos na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 a 17, e também nos versículos 25 e 29, algumas admoestações muito interessantes. A primeira delas, no versículo 5, diz assim: Filho, não despreze a correção do Senhor. Muitas vezes nós não queremos aceitar a disciplina de Deus. Mas a palavra é muito clara, não somente aqui na carta aos Hebreus, mas em tantas outras passagens bíblicas. A palavra é clara ao afirmar que a disciplina do Senhor é necessária ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento intelectual, moral, social e espiritual. Na continuação, nós temos: o Senhor corrige a quem ama, ele açoita a todo filho a quem recebe. Olha a expressão utilizada pelo autor aos Hebreus: Deus açoita. Olha que expressão forte. Sim, e o autor diz: ele açoita a todo filho a quem recebe. Por quê? Porque o pai tem a obrigação moral e espiritual de corrigir os seus filhos. E aí, na sequência, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: o pai não corrige o filho bastardo, porque o filho bastardo está longe, mora com outra família, talvez com a mãe em outro lugar. Mas o filho que mora com o pai, o filho que está dentro da casa do pai, sob a sua proteção e sob os seus cuidados, recebendo dele a educação para o seu desenvolvimento, esse filho é castigado pelo próprio pai. A Bíblia nos ensina ainda que Deus não se agrada de espancamento, porque Salomão fala assim: corrija a seu filho, mas não o espanque. Deus não se agrada de tortura, espancamento, humilhação. Deus não se agrada dessas coisas. Quando a Bíblia fala de castigo, disciplina, correção, a Bíblia fala de uso da autoridade e não de autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. O exercício da autoridade implica na educação com amor, na disciplina praticada com amor. Não precisa humilhar, não precisa espancar, não precisa torturar, jamais. Você pode exercer autoridade com amor, no amor. E é assim que Deus faz com seus filhos. Quando o autor aos Hebreus usa o verbo açoitar, na verdade, ele está dando uma demonstração de que às vezes é necessário afligir. A Bíblia fala muito sobre isso. Quando Deus permite que as nossas almas sejam afligidas, é que Ele está, na prática, nos purificando como o ouro é purificado pelo fogo. Assim, Deus quer que nós cresçamos em Cristo, que nós sejamos melhores do que temos sido. E aí ele permite a angústia, a aflição de alma, a tristeza, a amargura. E o apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Na sequência do texto de Hebreus 12, nós temos o versículo 7b, que tem uma pergunta interessante. Que filho há a quem o pai não corrija? Qual é o filho que não é corrigido pelo seu pai? Ora, se o pai não corrige a seu filho, logo ele não é pai. Ele pode ser qualquer outra coisa menos pai, porque o pai tem obrigação de corrigir, ensinar, disciplinar. Salomão deixa claro que a criança não pode ser entregue a si mesma, ela não tem condição de desenvolver-se por si mesma, sozinha. Ela vai se desenvolver na interação social, no uso da linguagem, ela vai se desenvolver na convivência com outras crianças, na escola, na sociedade, mas basicamente, principalmente em casa. Ou seja, a educação doméstica é fundamental. Sobre isso, é importante lembrar que tem pais que jogam os seus filhos lá na escola e acham que
a escola tem a obrigação de educá-los. A escola trabalha com disciplinas do conteúdo programático, mas a educação doméstica, como o nome próprio já diz, deve ser praticada pelos pais em casa. Aquilo que é de obrigação dos pais fazerem não pode ser feito pela escola. É necessário que os pais tenham responsabilidade, não sejam condescendentes, complacentes, omissos. É necessário que eles façam uso da autoridade que é atribuída pelo Criador. Versículo 8. Se o filho não tem correção, ele é bastardo. Já comentei a esse respeito. Porque o filho legítimo que mora com o pai, ele está sob instrução, orientação do pai. O pai exerce sobre o filho uma afetação constante. Pais ausentes causam feridas emocionais nos seus filhos. Pais ausentes que estão lá com seus amigos ou falsos amigos, drogaditos, alcoolistas, prostitutos, sempre envolvidos com qualquer outra coisa fora de casa, nunca estão em casa para conversar, para dar atenção, para demonstrar amor, para exercer autoridade. Esses pais são uma tragédia na formação da personalidade e do caráter de seus filhos. Eles causam feridas na alma dos seus filhos. Eles tratam os seus filhos como se fossem filhos bastardos, como se fossem filhos da outra, não é? Que estão lá longe, que não têm a companhia, a presença constante dos pais. É apenas uma metáfora. É necessário que os pais exerçam a autoridade atribuída por Deus para o benefício dos próprios filhos. E no versículo 9, nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Aqui o autor aos Hebreus utiliza mais um argumento para fortalecer a ideia de que realmente é necessário praticar a disciplina, a correção. Ele diz, olha, os nossos pais nos corrigiam e nós tínhamos respeito por eles. Por que agora, na condição de pais, nós não queremos corrigir a nossos filhos? Por que Deus não corrigiria os seus filhos? A correção faz parte, porque ninguém nasce sabendo. A gente nasce pronto para aprender, pronto para crescer. E a gente só cresce na medida em que a gente aprende. E muitas vezes, para aprender, a gente precisa de orientação, instrução e correção. A falta da disciplina tem sido a causa de muitas mazelas sociais. Versículo 14. Sigam a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Interessante que o autor aos Hebreus coloca este versículo dentro de um contexto de disciplina, porque santificação tem a ver com disciplina. E ele diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Tem muita gente que pensa que vai entrar no céu assim de qualquer jeito. Não é assim. Jesus falou que a gente precisa permanecer no caminho estreito, na porta apertada, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, se você deseja passar a eternidade com Deus no céu, lembrando que a eternidade são milhões, trilhões de anos sem fim, não é? Para sempre. Se você deseja viver para sempre com Deus, você precisa, aqui na terra, viver em santificação. Ou seja, você precisa de disciplina. E por isso Jesus falou, esforcem-se para permanecerem no caminho estreito. O reino de Deus só se conquista com esforço. Se você não se esforçar, você não vai conseguir. Jesus ainda disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia, então siga-me. A pessoa precisa ter atitude. E que atitude é essa? Negar-se a si mesmo, renunciar. Renunciar à natureza carnal, à natureza do primeiro Adão, natureza caída, corrompida.
renunciar ao próprio eu, à própria vontade, para aceitar a vontade do Kyrios, que é o dono de nossas almas, o Senhor. A pessoa precisa tomar a cada dia a sua cruz, é a cruz da renúncia, abrindo mão de muitas coisas para agradar o Pai, para ser obediente ao Pai. E o versículo 29, o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui o autor aos Hebreus encerra o seu raciocínio com uma expressão forte, pautada no Antigo Testamento, inclusive, porque a Bíblia é um todo harmônico. Ela foi elaborada ao longo de 1500 anos por 40 autores em diferentes lugares, em diferentes épocas. Então, por que tanta harmonia na Bíblia? Por que tantas referências cruzadas na Bíblia? Se ela foi elaborada ao longo de 1500 anos por 40 personalidades tão diferentes. Porque quem estava por trás dessas 40 pessoas era o próprio Deus, inspirando verbal e plenariamente, inspirando essas pessoas a escreverem a sua lei, escreverem a sua disciplina, a sua doutrina aos homens. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como o jovem conservará puro o seu caminho, guardando no coração a tua palavra. Assim, Deus deseja que nós sejamos fiéis em toda a nossa maneira de viver. Mas aqueles que não querem obedecer, aqueles que são rebeldes e não aceitam a disciplina do Pai, eles terão um dia de comparecer diante do grande trono branco, no juízo final, e terão de contemplar a majestade e a glória daquele Deus que é um fogo consumidor e que lançará no lago de fogo e enxofre as pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, os ímpios, os que se esquecem de Deus. Note que tem uma diferença entre ser ímpio e esquecer-se de Deus. São categorias diferentes. Também lançará no lago de fogo e enxofre o maligno e os seus anjos. Ora, se nós queremos ter a vida de Deus, a vida eterna, se nós não queremos ser condenados à segunda morte, que é o lago de fogo, nós precisamos andar de acordo com a lei do Senhor. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, a palavra que santifica. Pai, disse Jesus na oração sumo sacerdotal em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, andemos de acordo com a palavra do Senhor, aceitando a sua correção, que é para o nosso bem, andemos de acordo com a sua determinação e tudo nos irá bem, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus nos abençoe aplicando a sua palavra aos nossos corações. E eu peço a você, por favor, curta, inscreva-se, compartilhe, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra da restauração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado.